Livreto Santa Margarida de Cortona, exemplo de penitência e amor. Frei Pachômio Thiéman. Infância. Nasceu Margarida no ano 1247 em Laviano, município de Pozzuoli, Itália, de pais pobres, humildes lavradores que viviam do que a terra dava. Eram bons e honestos, dedicados à religião e satisfeitos com a condição que a providência lhes dera. Que maior favor Deus concede do que pais religiosos? Na vida espiritual e no destino eterno, as experiências da infância são fundamentais. Pelos arquivos de Pozzuoli, sabe-se que a santa foi batizada na matriz dessa paróquia, que se orgulha de ainda possuir a pia em que ela foi purificada do pecado original. Segundo algumas fontes, seu pai era Tancredo Bartolo de Perúdia. Um irmão da santa, Bartolo, era membro da Ordem Terceira. Não sabemos se ele era mais velho ou mais novo, e nem se era fruto do mesmo matrimônio ou das segundas núpcias do pai. De sua mãe não temos detalhes, e nem o nome, mas, segundo as indicações do frei Bevignati, era uma senhora de piedade sincera, que tomou a sério o dever da educação religiosa da filha. Margarida aprendeu cedo a balbuciar os doces nomes de Jesus e Maria. A mãe amorosa a levou ainda criança diante do crucifixo e, mãozinhas postas, a fez rezar: Senhor Jesus, eu vos peço por todos aqueles pelos quais vós quereis que eu peça. Sob a graça, os ensinamentos e o exemplo da mãe infundiram tão viva fé no coração de Margarida que nada no mundo foi capaz de destruí-la, nem o violento tumulto das paixões ou as mais agressivas tentações. Tal é o poder que possuem sobre a alma de uma criança as lições de mãe. Foram assim abençoados e doces os primeiros anos da santa, anos de inocência, paz e alegrias. O amor materno enchia de luz e calor o viver da filha, que lhe pagava a tudo com sorrisos e puros carinhos de criança. Esse doce viver, porém, não durou. Com um golpe pesadíssimo, a morte pôs fim à suave felicidade da criança. Tinha Margarida 7 anos, quando lhe surgia na alma a luz da razão, e devia começar a formação de seu caráter. Morreu sua mãe. Embora ainda não pudesse avaliar o alcance de uma perda assim irreparável, tão amargo sofrimento fez abrir em seu coraçãozinho uma chaga incurável. Rompera-se um vínculo fortíssimo, fortalecido ainda mais pela gratidão por tantos benefícios, cuja grandeza não compreendia ainda, mas já intuía. Após o episódio traumático, começam cruéis sofrimentos. Casando-se novamente, julgava o pai que daria à filha outra mãe, que continuasse com interesse a tarefa da primeira. Enganou-se terrivelmente. De amor materno nada tinha a madrasta. Tornou-se pesada a cruz da menina. Assim, muito cedo, Margarida encontrou a cruz. Vez em quando, um raio de felicidade passageira dissipava a nuvem de tristeza, como no dia em que, pela primeira vez, recebeu o pão dos anjos. E num outro, em que, na matriz de Pozzuoli, foi crismada pelo bispo de Chiusi. Mas a dureza da madrasta e o abandono imprimiram-lhe na juventude um cunho de dor permanente. Os anos em que a todos a vida sorri, anos de cores e risos, de brincar e viver despreocupado, passou-os Margarida entre amargas dores e lembranças. Mocidade. Triste mocidade. Em casa, onde governava a madrasta, nada encontrava de amor ou alegria, tão necessárias a uma moça quanto a luz e água às flores. Surpreende que ela procurasse fora o que em casa não tinha? Muitas amigas, moças da mesma idade e condição, queriam sua companhia, pois, exceto riqueza, ela possuía todas as qualidades que fazem querida uma jovem. Afável, viva, sensível. Escondia-se entre as colegas, sob a capa da alegria simulada, a tristeza que trazia no coração. Era natural que fosse querida por todos.
E faltando a direção amorosa da mãe prudente, que percebe as lutas íntimas do coração de uma filha, era inevitável expor-se a perigos de que não tinha noção por inexperiência. Sem guia e educando-se por si mesma, não sabia como lidar com as ilusões mundanas que enchem o espírito da mocidade. Seu coração era como a boa terra, onde querem crescer as pragas do pecado, latentes em toda a alma humana. Gostava de luxo e de adornos mais do que convinha a uma moça de sua condição social. Atraíam-na as distrações e os prazeres. Estava Margarida na flor da mocidade aos 18 anos, quando, deslumbrada por sua beleza, apaixonou-se por ela um fidalgo de Montepulciano, senhor de um sítio em Laviano. Nome nobre, mas não o caráter. Renegou o próprio sangue. Fez da fidalguia um escudo dos vícios. Seu nome desonra da linhagem. Não se sabe, pois não houve quem o quisesse transmitir. Fato é que a ingênua filha de camponeses, vendo-se alvo das atenções de um rico fidalgo, sentiu-se lisonjeada. Foi seduzida. Elogios, promessas e presentes, com as enganosas emoções do amor, foram os meios de lhe vencer o coração virgem. Se tivesse menos boa-fé ou mais experiência, estaria a salvo. Obcecada pelo brilho de um sonho de luxo e felicidade, arrastada pela força da paixão, quando o sedutor lhe propôs fugir de casa e segui-lo, hesitou. Apontou a diferença de fortunas. Ele apelou para a beleza da moça, mais valiosa do que um rico dote. Jurou que a tomaria por esposa. Não sendo capaz de imaginar as terríveis consequências de tal passo, querendo ver-se livre da tutela da madrasta, deixou-se levar Margarida. Às escondidas, foram para Montepulciano. Ali estariam livres de qualquer perseguição. Mal sabia ela que assim se completaria sua desgraça. Seduzida pela tentação, acostumou-se aos poucos ao luxo e aos mimos, e o sedutor jamais cumpriu sua palavra. A união da qual lhe nasceu um filho nunca se legitimou. Triste foi o dia em que a pobre, enganada, cedendo às mentiras, trocou as obrigações de moça cristã por prazeres fugazes, a beleza eterna pelo brilho de presentes materiais que tão depressa perdem seu encanto. Deu-se com ela o que se dá com todos os que caem, sendo a graça divina a luz da alma. Quando o pecado expulsa a graça, a alma está em trevas impenetráveis, chamadas na Sagrada Escritura sombra da morte. Está presa a uma dor e a um medo que a perturba e lhe rouba toda esperança. Fugiu de Margarida toda esperança no momento em que tomou consciência de sua queda. Agora, em vez de em uma pobre choupana no campo, morava num palácio, cujos vastos salões ofereciam conforto e luxo. Tinha ao seu dispor muitos criados que lhe obedeciam. Elogiavam-lhe o encanto e a beleza, quando ricamente vestida, passeava pela cidade. Era alvo das lisonjas que o mundo não poupa aos ricos. Mas tudo de nada lhe valia. Perdera a Deus, desviara-se do único caminho que leva ao verdadeiro fim da vida. Estava em trevas sua alma e sofria. Mas o que as pessoas humanas e os tesouros do mundo não lhe podiam dar, de vez em quando a misericórdia divina enviava um raio de luz que, embora fraca, iluminava a escuridão em que o pecado a abismara. A fé absorvida dos lábios de sua mãe ainda persistia no profundo do seu ser. Era agora oscilante o seu brilho, e diminuía cada vez mais, mas atraía ainda a moça, de modo que seus olhos se enchiam de lágrimas ao refletir na triste vida que levava. Pois a fé gera o remorso, e o remorso é um martírio. É como um verme que sem descanso rói o coração. É uma graça também um farol que mostra o caminho seguro. Feliz de quem tiver coragem para fazer calar o louco amor dos prazeres e fixar os olhos nesse farol de salvação. Mesmo no meio da miséria moral, tivera Margarida esse dom. Jamais se rebaixou ao extremo da geração, sem fé, que despreza a virtude e zomba do bem. Pelo seu coração passou o temporal das paixões humanas, riquezas, prazeres sensuais, adulações, coisas que põem a perder até espíritos fortes.
cada uma por sua vez e todas juntas, acariciaram-lhe o corpo e a alma. Arrastaram-na, mas não puderam extinguir nela a doce luz da fé. Nessa luz, Margarida vê a indignidade de sua situação e sente saudades dos dias em que sofria na casa paterna, mas ainda era pura e inocente. Vá então dar esmola aos pobres, com a intenção de minimizar sua dor e sua culpa. Se alguém a saúda, passa a reagir imediatamente. Envergonhada, diz que ninguém, sabendo da situação em que vive, devia lhe valorizar. Ao ver os lírios do campo, não contém as lágrimas. Recordam-lhe o lírio da pureza arrancado ao peito, manchado no momento de leviandade, pisado aos pés no lodo da sensualidade. Perde-se então sua alma num mar de amarguras. Desaba o coração aflito, lamenta a felicidade perdida. Como uma serva que, ferida, não pode seguir as companheiras e se embrenha nas matas para, num lugar solitário, morrer sozinha, Margarida, instigada pelo arrependimento e tocada de dor, procura no jardim do palácio e longe do tumulto da vida agitada, um lugar solitário para aí derramar-se em pranto e gemer. Nessa época, ela profetizou uma vez sua conversão a algumas companheiras que em conversa íntima perguntaram-lhe: "O que há de ser de ti, Margarida?" "Tempo virá", respondeu ela, "em que me chamareis santa, porque o serei, e me visitarás com o bordão na mão e o saco de romeiro às costas." Falava ela sem saber a linguagem dos profetas. Perseguia assim a graça divina, e Margarida não a repelia. Para uma sincera conversão, entretanto, não basta a simples aceitação da graça. É necessária a cooperação pessoal. É preciso um ato firme e eficaz da vontade. Era o que faltava. Há 9 anos vivia em pecado, e quem sabe quanto tempo ainda teria continuado nesse miserável estado, se querendo dar aos pecadores novo exemplo de sua infinita misericórdia, Deus não intervisse por um golpe tremendo. Conversão. Seguiu o ano 1274. Acostumada ao conforto, continua Margarida seu triste viver em Monte Pulciano. O estado habitual de sua alma era essa luta constante entre as duas vontades de que se fala Santo Agostinho, uma para o bem, outra para o mal. Jamais há sossego e paz. Sabia que era pecaminoso o seu estado. Em sua consciência nunca o aprovou e nem procurava enganar-se, alegando razões para se desculpar. Tinha ímpetos de romper os laços que a prendiam. Mas, aliciada pelos atrativos do amante, instigada pela paixão e receando a dureza da vida pobre que a esperava em qualquer parte para onde se dirigisse, deixava-se levar e consentia no pecado. E cada dia mais remorso e menos força sentia para se levantar. No outono do mesmo ano, saíra de Montepulciano o fidalgo que a mantinha, indo ao castelo de um vizinho a resolver uma questão a respeito de terras. Margarida ficou em casa, entregue talvez a sérias cogitações, que sob o influxo da graça vinham lhe perturbar a falsa tranquilidade. Alguns dias sem notícias do companheiro. Uma manhã, volta o cão que acompanhara seu mestre. O gemido do animal indica ter se passado algo anormal na viagem. Morde o vestido de Margarida, como que chamando a segui-lo. Ela vê então manchas de sangue no seu pelo. Terrível pensamento surge. Aflita, já certa do golpe, sai de casa. Corre pela cidade e, seguindo o cão que indica o caminho, toma a larga estrada da floresta de Petrignano. É uma corrida de desespero. As pedras soltas da estrada lhe ferem os pés e não sente. Espinhos lhe rasgam o fino vestido e não o percebe. Nem vê o perigo de afundar-se nas margens pantanosas do Chiana. A certeza do desastre lhe mantém o coração angustiado. Diante de um amontoado de ramos e folhas, o animal para. Ali está o terrível segredo, ali sua sorte, o seu futuro. Hesita por um momento, petrificada. Vem-lhe a ideia de fugir para não ver. Mas, reunindo coragem, debruça-se,
Remove a folhagem e reconhece o cadáver de seu sedutor, crivado de punhaladas, ensanguentado e rosto inchado, já em começo de decomposição. Lancinante dor lhe invade o coração, que parece estalar sob o golpe. É o momento em que a graça, a infinita misericórdia de Deus, brandamente lhe ilumina o espírito. Surge-lhe viva e irresistível a fé da infância, a sentença aterradora da justiça divina para aquele homem e para a qual ela cooperou. A sua própria inocência desastradamente perdida, o sossego da alma levianamente desprezado, a imagem da mãe querida que lá do alto do céu chorava os desvios da filha pródiga. Deus ofendido durante tantos anos. Tudo isso se lhe apresenta clara e vivamente, ali diante do cadáver disforme de quem fora seu companheiro no pecado. Salvou-a esta fé. Acima de todos os horrores que a fazem estremecer diante da possibilidade de sentença igual à do seu sedutor, ergue-se suave, benfazeja, a imagem de Jesus crucificado, pedindo perdão pelos seus algozes. O amor do mesmo Jesus, imenso, que se sacrificou pelos pecadores e rasgou o coração divino, qual bálsamo consolador, lhe desce no próprio coração, enchendo de esperança. E em vez de um estéril remorso, ocorre o arrependimento profundo, sincero. Ali mesmo, ao lado do cadáver, a voz embargada sobe-lhe espontâneo, do mais íntimo da alma, o grito de perdão ao Pai da misericórdia. Senhor, tende piedade de mim. Venceu a graça. Levanta-se Margarida, completamente mudada. De agora em diante será a mulher forte em quem a graça de Deus vai mostrar o que pode operar de maravilha em uma alma arrependida. Está tomada a resolução, firme e irrevogável. Fará penitência, custe-lhe o sangue do coração. Poucos dias se demora ainda em Monte Pulciano. Do luxo que tanto amara, nada mais quer, nem levar consigo coisa alguma, nem para as indispensáveis necessidades dos primeiros dias. Abandona tudo de vez e, vestida de um traje de luto, o mais simples que tem, com seu filho se dirige para Laviano. 9 anos havia que fugira da casa paterna. Espera ali encontrar corações indulgentes e abrigo. Pobre saíra, pobre voltava. Vergada ao peso da dor e da vergonha, lança-se aos pés do pai. Como nos dias da inocência, quando de mãozinhas postas entre as mãos cheias de calos dele, os puros olhos fixos no querido rosto, balbuciava orações, certa de ouvir o elogio por sua aplicação e receber o doce beijo de amor paternal. Agora não era mais a criança inocente. Era a filha pródiga que amargurou a vida daquele homem honesto. Agora é só entre lágrimas e soluços, faces coradas de vergonha, que se atreve a falar a quem antes, com alegria, revelava os pequenos segredos de um coração inocente. Embora humilhada, faz a ele com sinceridade a longa narração dos seus desvios, da fuga de casa, do perigo que correu, da vida em Monte Pulciano. Não oculta os desenganos e desilusões que teve e por fim pede o perdão da dor que lhe causou, da desonra em que lançou o seu nome. Suplica que o aceite novamente por filha. Ouve ao pai com bondade e compaixão. O coração paterno se deixa vencer pela desgraça da filha. Vê ali, abraçada aos seus pés, a filha amada. Entristecera-lhe os dias da vida, fizera-o sofrer anos seguidos, por cuja causa evitara envergonhado a companhia dos homens. Mas era sua filha. E não estava ela sofrendo agora? Não diziam as lágrimas que lhe banhavam o lindo rosto e a confissão franca de tantos erros, a sinceridade do arrependimento, a firme vontade de reparar tudo? Recordava-lhe esta filha os dias felizes do primeiro matrimônio, quando o amor da mãe carinhosa iluminava o lar. Luta o amor com a mágoa e vence, inspirado pela consciência. O pai abraça a filha querida que lhe volta, desonrada, mas infeliz, e junto dele vem buscar proteção. Intervém a madrasta, não perdoa.
Nada conhece da verdadeira caridade cristã, que odeia o pecado e ama o pecador. Que não chora a desonra perante o mundo, pois o mundo nada vale, mas a ofensa a Deus, e se compadece do pobre desviado. Uma criatura orgulhosa que se encerra dentro da própria honestidade e repete a fala do fariseu: Senhor, eu vos agradeço por não ser como os outros. Uma dessas almas duras, inflexíveis, que seriam capazes de criticar o Divino Mestre por aceitar a pecadora Madalena e não compreendem que, mais que a justiça, brilha a misericórdia. Irada, censura o marido e ameaça abandonar a casa se a filha ficar, pois não quer ser desonrada com o convívio dessa enteada. Avança para Margarida, arranca-a dos braços do pai e lança a porta fora. O pai fraco consente no crime contra seu próprio sangue. Golpe brutal. Margarida abatida, perplexa diante da desumanidade, nada diz. Foge, coração chagado. Quando, ajoelhada perto do cadáver, prometera fazer penitência pelos pecados cometidos, dispusera-se a beber o cálice de amarguras, prevendo que daquele momento em diante sua vida seria de sofrimentos, humilhações e desprezo. Expulsa da casa paterna, fechado o único abrigo, a que pensava ter direito, sem uma palavra de consolo. Fugia-lhes as forças. A passo vacilante, arrasta-se até o jardim e senta-se sob uma figueira, desafogando o espírito oprimido numa torrente de lágrimas. Sobrevém pesado sentimento de abandono. Segue-se o desânimo. Qual negro véu estende-se sobre seu espírito. Entra o desespero, fechando-lhe os olhos para a luz da graça, que parecia fugir. Um esgotamento imenso contra o qual não podia, como reagir, invadiu-lhe os membros, paralisando quase que por completo sua alma. Era agora a ocasião mais oportuna para o príncipe das trevas. Notou Margarida o zumbido da serpente aos ouvidos. Tentada, sonhava de novo o lindo sonho das riquezas e prazeres. Sendo ainda moça e formosa, não possuía dotes para encantar os corações dos homens? Com certeza, muitos a desejariam. Prometera a Deus fazer penitência, mas fora abandonada. Não lhe tirou Deus o único amparo que restava, permitindo que a expulsassem? Era natural que também ela o abandonasse, voltando aos prazeres do mundo. Todo o seu interior se perturbou nesse rude combate. Mas o Deus de bondade que habita o céu e não quer a perdição do pecador, mas sim que se converta e viva, olha lá do alto a luta em que se digladiavam os interesses supremos de uma alma predestinada. E interveio. Desce a Margarida o espírito de oração e ela, suplicando ao Pai das misericórdias, reza: Pai nosso que estais nos céus, não nos deixeis cair em tentação. E aquele que disse: Invocai-me no dia da angústia e eu vos salvarei, esse Deus do perdão, fiel às suas promessas, ilumina-lhe a mente para que reconheça a serpente oculta no lindo sonho de prazeres. Foi como se despertasse, com um raio de luz intensa, que de repente lhe ferisse a vista, e estremecendo-se inteira, saiu da modorra em que caíra. Fugiu o tentador diante do poder de Deus. Sentiu Margarida grande paz e consolo. A cruz da penitência não lhe inspirava mais horror, nem parecia terrível o futuro. Sem pai na terra, estava convencida de ter um pai no céu. Animava uma coragem sobrenatural, uma confiança ilimitada. Levanta os olhos cansados de chorar e pergunta: Senhor, que quereis que eu faça? E ouve distintamente essas palavras estranhas: Vai à Cortona e põe-te sob a direção dos frades menores. Então não duvida mais, a voz de Deus falou. Sem refletir, nem mais um instante, sem hesitação alguma, sem recuar diante da caminhada de 12 milhas, montanha fora, deixa a segunda vez e agora para sempre a casa paterna. Resolvida, toma estrada de Cortona. Não pergunta qual será a sua sorte, nem onde encontrará abrigo, nem se os frades desejarão recebê-la. Deus falou, é quanto basta. Por muito que se tenha arrastado na lama do pecado, o mais miserável dos pecadores pode e deve ter confiança na misericórdia de Deus, que não o rejeitará. Ao contrário,
o aceitará e salvará no dia em que, sinceramente arrependido, pedir o perdão. Ida à Cortona. Logo que chegou a Cortona, Margarida já foi acolhida pela verdadeira caridade cristã. Mal adentrou as portas da cidade, vieram-lhe ao encontro duas senhoras fidalgas da mais alta linhagem do lugar, ambas pertencentes à ilustre raça de matronas cristãs, nas quais a nobreza da virtude acompanha do sangue. Reparando na pobre forasteira, exausta da longa viagem e em companhia do filho, que a passo lento subia a ladeira, chamou-lhes a atenção o cunho de dor intensa que obscurecia o belo semblante da jovem mãe. O coração das mulheres delicadas e sensíveis é ainda mais vivo quando enobrecido de virtude, e enxerga além. Guiadas por esse delicado sentimento, que adivinha situações, viram as duas fidalgas que era preciso intervir. Aproximaram-se e perguntaram, comovidas, de onde vinha Margarida e o que pretendia em Cortona. A compaixão sincera gera confiança, e Margarida, tocada pelo olhar bondoso e pela delicadeza das duas desconhecidas, contou, em resumidas palavras, sua triste história, desde sua queda e conversão e a expulsão da casa paterna, até a vinda a Cortona por ordem de Deus para fazer penitência. A serenidade de espírito que mostrava a Margarida, as lágrimas que lhe vinham brilhar nos olhos, o pudor que corava as faces ao descobrir sua situação penosa, tão vivamente comoveram as fidalgas que logo ao terminar ela de falar, combinaram estas a auxiliá-la. Ofereciam-lhe abrigo em seu palácio, prometendo tratar da educação do filho. Aceitou Margarida a proposta, reconhecendo na solução inesperada o amor infinito de Deus que lhe guiava os passos. Horas depois, num quarto isolado do grande palácio dos Moscari, ajoelhada diante de um crucifixo, desafogava a pobre o coração oprimido numa torrente abundante de lágrimas de gratidão e de remorso. Súbito, um raio de luz divina lhe ilumina o espírito. Sente-se confirmada inabalavelmente na resolução de apagar em penitências os pecados cometidos. Margarida não era uma alma fraca a vacilar entre a graça e a natureza. Não era do seu caráter contentar-se de ter deixado a vida pecaminosa e seguir comodamente o curso comum da vida. Era de índole impetuosa, capaz dos maiores sacrifícios, desses que não veem obstáculos para a obtenção de um fim determinado. Sentiu irresistivelmente o ímpeto de trilhar o caminho da perfeição. Queria purificar-se, desfazer o passado, morrer para o mundo, oferecer-se pura àquele que a salvara do pecado. Se, pois, para todos que aspiram à perfeição é indispensável o guia, quanto mais era para Margarida, que vinha da larga estrada do mundo, inexperiente das coisas divinas, até então nunca prestara atenção às peculiaridades da vida espiritual. Durante 9 anos vivera em pecado, uma situação que a uma mulher de sentimentos delicados é penosa. Tinha necessidade absoluta de encontrar outra alma a quem pudesse confiar todos os segredos, até os mais ocultos, com quem se pudesse desabafar, e deste modo reaver a paz e a tranquilidade que havia tantos anos não mais conhecia. Tomou o Redentor este cuidado para nos elevar à ordem superior. Deixou-nos sacerdotes encarregados da mais sublime das artes, a direção das almas. Eis o motivo por que Deus, reconfortando Margarida na hora da tentação, disse: vai a Cortona e põe-te sob a direção dos frades menores. Existia em Cortona um convento franciscano, desde os dias de São Francisco, moradia feliz de muitos frades de grande fama e santidade. Entre os moradores desse convento é que Margarida encontraria o sacerdote destinado pela providência a ser seu diretor espiritual. Não se descuidaram as nobres do bem espiritual de sua protegida. Já no dia seguinte a levaram ao convento de São Francisco, a cujo custódio, Frei Rainaldo de Castiglione, a apresentaram. O zeloso superior não pôde aceitar o pedido de dirigir pessoalmente a consciência de Margarida.
Indicou-lhe, porém, Frei Giunta Bevenhati, homem de grande virtude e largo saber, do mesmo convento, e um dos mais procurados pregadores da ordem. Quem há de dizer o que se passou no coração da pecadora convertida ao ajoelhar-se aos pés do sacerdote para fazer a longa e penosa confissão de suas faltas? Quanto receio lhe encheu a alma, quanta timidez sentiu, e quanto vexame ao acusar-se de um passado cheio de escândalos. Porque, embora estivesse conhecida sua vida pecaminosa em todo o vale da Chiana, jamais perdeu Margarida o pudor e a natural delicadeza de sentimentos, que são o mais precioso adorno feminino. Por mais humilde que fosse a penitente, e muito atencioso que tenha sido o confessor, quantas agonias lhe trouxe esse manifestar da consciência. As lutas de quem se humilha são seguidas de vitórias. É uma regra constante da vida espiritual. Se grande foi o seu vexame, humilde e encolhida, esperava a sentença do ministro de Deus, maior foi a alegria ao ouvir murmuradas suavemente as palavras da absolvição. Ao perceber, traçado pela mão do sacerdote sobre sua fronte humilhada, o largo gesto da cruz, em sinal visível do perdão alcançado. Quanta paz e tranquilidade lhe invadiram todo o ser, ao saber-se reconciliada com Deus da sua juventude, que por caminhos misteriosos novamente a chamava. Agora não a assustava mais a fé que sempre tivera. Podia abrir o coração ao amor santo e puro, divino. Podia esperar a coroa celestial como recompensa de perseverança penitente e iluminada pela fé. Começa agora, Margarida, a vida de penitência, de mortificações, de incrível sofrimento corporal e, ao mesmo tempo, de suavíssima celestial alegria espiritual. Pela penitência será purificada. Pela mortificação se tornará desapegada da matéria. O amor a fará subir a felicidade do céu e lhe ganhará um trono no coração de Jesus. Pecara qual Madalena incendiada de amor seráfico, fará a penitência. De agora em diante, só Jesus será a sua vida. A vida de penitência. Dava a santa o primeiro passo na árdua estrada do verdadeiro amor e da purificação. Via o que, dessa hora em diante, havia de ser o alvo de sua vida. Unir-se a Jesus, o bem-amado entre todos. Purificar-se de todas as manchas, a fim de remover os obstáculos para essa união. Compreendera perfeitamente o Evangelho. Quem põe a mão ao arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. A vida da alma é o amor. Enganara a Margarida o amor humano, interesseiro e instável. Ela o experimentara e sabia que não lhe podia encher o vácuo do coração. Volta-se para Deus e, encontrando nele objeto satisfatório de seu grande amor, entrega-se inteira, sem vacilações, sem reservas. Margarida sabe que o sofrimento a espera. Que importa? Todas as dores lhe parecem alegrias, comparadas à única dor de ter se separado dele por tanto tempo. Esse amor intenso e generoso a impele a odiar tudo que antes lhe agradara. Sente aversão por tudo que a separou de Jesus. Já que a ocasião de sua queda foi a beleza de seu corpo, começa então a odiá-lo e quer destruí-lo com o mesmo capricho com que antes cuidava em elevá-lo pelos meios que a vaidade humana inventa. Os cabelos, cujas longas tranças lhe davam encanto, manda cortar. O rosto de tanta beleza e atração cobre de cinzas. Nem assim está satisfeita. Não lhe basta ocultar ou tornar inofensiva por algum tempo a sedução perigosa, por triste experiência, sabia ter. É preciso destruir de vez essa companheira infiel. Toma uma faca e corre apressada ao confessor, pedindo licença para desfigurar o rosto, cortando o nariz e o lábio. Claro que não consente o sacerdote, que a respeito deste fato escreveu. Ouvindo-a, disse-lhe com energia: minha filha, de maneira nenhuma dou essa licença. Se o fizer, jamais a ouvirei em confissão. Apenas ouviu tal ordem, sossegou Margarida. Sabia que vale mais a obediência que o sacrifício. Entrega-se a jejuns e vigílias. Dispensa carne e peixe.
Depois suspende a pequena quantidade de tempero dos alimentos. Mais adiante, extingue qualquer comida de sal, sustentando-se com um pedaço de pão seco, ervas cruas e água. Seu repouso noturno são 3 ou 4 horas de sono encolhida numa tábua, tendo por travesseiro uma pedra. As restantes horas da noite passa-as a gemer e chorar os pecados. Julgou Frei Giunta, nos primeiros tempos, ter de amenizar tal zelo por parecer imprudente e excessivo. Suplicava-lhe Margarida: meu pai, nunca deve haver paz em meu corpo e em minha alma. Não terei sossego até vê-lo sucumbido. Vivia, à época, em Cortona, uma mulher que zombava das penitências de Margarida. Chamava-a de hipócrita, ria dela e dizia que tudo não passava de um meio fácil de ganhar a vida. A santa, como prova de estima por esta, aumentar-lhe ainda mais a humilhação, mandou-lhe os vestidos e víveres que recebera de benfeitores, privando-se até do necessário. Vindo a saber que a caluniadora andava carregada de dívidas, tanto fez que as pagou. Tempos depois, novamente lhe veio o impulso de reparar publicamente os escândalos da vida passada. Consentiu o confessor que o fizesse em Laviano. Para lá foi Margarida, em um domingo. Entra na igreja à hora da missa e ajoelha a um canto. Terminando o santo sacrifício, lança uma corda ao pescoço. Vai prostrar-se aos pés de uma nobre senhora de nome Manestessa. Dá-se a conhecer e a todos os assistentes pede perdão pelos pecados que antes os escandalizaram. Tal foi a sinceridade de atitude e palavras, que não houve quem não se comovesse. Muitas senhoras vieram abraçá-la, misturando suas lágrimas com as dela. Chorava a Margarida de remorso pela ofensa a Deus. Choravam aquelas de alegria pela volta da filha pródiga. Predestinada a ser exemplo do quanto Deus pode numa alma, que da lama do pecado eleva para os cumes da santidade, seguia Margarida caminhos estranhos, buscando opróbrios, achou caridade e compaixão. Ninguém pensa, entretanto, que com tamanhas aflições corporais e morais, outra coisa não fizesse a Margarida que tender à perfeição espiritual. Se assim fosse, já não seria perfeita, porque o trabalho é lei divina imposta a todos. As orações e penitências unia, pois, o trabalho. Julgando que não lhe ficasse bem morar no palácio dos nobres Moscari, escolhera nas dependências do lugar um pequeno cômodo onde residisse. Nem desocupada ficava, porque ganhava para si seu filho sustento, na fiação de linho e na assistência às senhoras de parto. Morte e milagres. Já se vinha despedindo a santa no ano 1296. Frei Bevenhati levou mais uma vez à posteridade o testemunho da santidade de sua penitente. Sabia Margarida não estar longe a hora de sua morte, pois já se cumprira a palavra profética do anjo. Enfermidades e padecimentos haviam de lhe abater o corpo antes de ser admitida na mansão beatífica dos justos. Nos últimos meses de vida, era Margarida presa dos mais atrozes sofrimentos. Paralítica de quase todo o corpo, por um reumatismo severo que não lhe dava tréguas, atacada de violentas nevralgias, ardendo em febre, via aproximar-se a morte a passos rápidos, e não receou. Das coisas terrestres totalmente desapegada. Nada lhe custava deixá-las de vez. Ao contrário, ansiava pela hora bendita da libertação. Suspira amorosamente pela Jerusalém celeste, cujas glórias há tempos lhe haviam sido mostradas em visões. Compadeceu-se então de sua serva fiel, o misericordioso Senhor, que governa vida e morte. Não mais resistiu, e aos 3 de janeiro de 1297, enviou um anjo para lhe dizer que chegava ao fim o tempo de prova e as dores do exílio. Enxuga as lágrimas, Margarida, disse o mensageiro celeste. Aos 22 do mês que vem, ao raiar da aurora, tomarás o voo para a morada dos eleitos, onde Deus te preparou o lugar de honra. Nunca, porém, descansa o inimigo da salvação. Derrotado 1000 vezes, volta sempre furioso. Nem se importa com a desonra de ser vencido,
que a isso já se acostumou, nem poupa os que estão confirmados na graça, cuja vitória final é certa, só pelo prazer de molestá-los. Veio também agora pela última vez o demônio a tentar Margarida. Conhecedor da delicadeza da consciência, pela qual a santa aborrecia as mínimas faltas, inspirava-lhe pensamentos de desprezo, exagerando a gravidade dos seus pecados e dizendo que jamais fora suficiente o arrependimento, que nunca Deus lhe perdoou e que ela estava perdida. Tu me pertences, gritava-lhe aos ouvidos o espírito mau. Afligia-se a santa, que usava de toda energia para não se desesperar. Interveio o anjo da guarda. Depois de muita luta, foi-se o tentador, deixando a pobre enferma entregue à perturbação de espírito. Notou o padre Badia, seu segundo confessor, e quis tranquilizá-la. Também Frei Bevenhati soube o motivo da aflição. Animou-a a confiar na misericórdia divina e prometeu trazer-lhe a sagrada comunhão todos os dias até ao fim. Só então sossegou a pobre Margarida. Foi esta a última luta. Desde agora estará em perfeita paz, esquecendo-se da terra para só pensar no céu. Nos poucos dias que lhe restam, prepara-se minuciosamente para, sem mancha, aparecer no tribunal do juiz eterno. Fato pouco frequente entre os mesmos santos foi o que se deu com Margarida nos 17 dias que precederam a morte, de 5 a 22 de fevereiro. Nenhum alimento nem remédio pôde tomar. Vivia só pela sagrada Eucaristia que diariamente recebia, e esse longo jejum não lhe prejudicou absolutamente as faculdades mentais. Exausta, fisicamente aniquilada, jazia acamada. Definhava o corpo a olhos vistos, porém estava a alma mais livre do que antes, a inteligência mais lúcida. Enchiam-se suas palavras de unção divina. A todos dizia com as expressões de alegria angélica no rosto, como quem já está certa do triunfo. Não é difícil o caminho para o céu, basta amar. Na tarde de 21 de fevereiro, veio Frei Bevenhati administrar-lhe a extrema-unção. Com sentimentos da mais terna devoção, Margarida recebeu o sacramento dos enfermos. Depois, em palavras de afetuosa gratidão, despediu-se dos frades do convento e das irmãs da Ordem Terceira que a assistiam. Pediu novamente perdão pelos escândalos da juventude que tão exemplarmente espiara e rogou a todos que agradassem e louvassem com ela a infinita misericórdia de Deus que a salvara. Passou a noite em ternas expansões de amor. Poucas horas ainda e seria o dia esperado com ansiedade, o dia abençoado em que o esposo celestial destinara para as núpcias eternas. Em tais e semelhantes pensamentos, viveu Margarida suas últimas horas de vida terrestre. Às primeiras horas da madrugada, Frei Beñat lhe trouxe o viático. Extasiada, ela adorou, sob as humildes espécies eucarísticas, o mesmo Deus que dali a pouco iria ver em toda a glória celeste. Veio ele ainda abraçá-la na terra. Finalmente, ao primeiro raiar do sol, conforme o anjo predissera, rosto iluminado de luz angélica, entregou Margarida sua alma purificada ao Criador. Tinha ela 50 anos de idade. Passou quase a metade da vida em Cortona, entre lágrimas de penitência e arroubos do amor de Jesus. No mesmo momento, um venerando servo de Deus, que levava a vida de ermitão em Citá de Castelo, viu subir ao céu, na forma de um globo ígneo, a alma da santa penitente, rodeada de grande multidão de almas libertadas do purgatório. Quando o cortejo fúnebre se organizou, mais parecia de triunfo que de enterro. Falar de todos os milagres concedidos à santa, que amou sem medidas, seria impossível. Muitíssimos favores extraordinários obteve. Uma criança de 5 anos, apanhada pela roda de um moinho, foi esmagada e tirada morta. Após recorrer sua mãe à santa penitente e prometer cingir-lhe a sepultura de um fio de prata, levantou-se a criança ressuscitada. Pelos muitos milagres, a sepultura de Margarida se tornou um refúgio de infelizes. Espalhou-se sua fama.
Falemos aqui de 2 milagres a pedido do seu irmão Bartolo. Embarcou ele, em 1312, com outros peregrinos para a Terra Santa, tomando navio em Ancona. Em alto mar, foram sacudidos por violento temporal que pôs em risco a vida de todos. Bartolo, que trazia consigo algum cabelo de sua santa irmã, mostrou essa relíquia aos companheiros de viagem, que com confiança pediram-lhe a salvação. Sossegou então o mar, e em poucas horas entraram salvos no porto de Ragusa. Graçava ali uma terrível epidemia entre crianças, vitimando muitas. Um fidalgo da cidade, Miguel, benfeitor dos pobres, ofereceu aos peregrinos hospitalidade em sua casa. Ouvindo Bartolo que um dos filhos pequenos de seu hóspede estava atacado pela doença, pôs na cabeça do menino enfermo a relíquia. Ao tocarem-no os cabelos, o menino foi curado, instantaneamente. Há, porém, um fato de todo contrário às leis naturais, que constitui um milagre permanente. O fato de conservar-se incorrupto o corpo de Margarida, exalando suavíssimo perfume que comove as almas e lhes infunde alegria sobrenatural. Fato esse que há já 6 séculos desafia as leis da natureza e da ciência, resiste às críticas e ridiculariza os incrédulos. Várias gerações passaram diante do túmulo da penitente de Cortona, e cada uma delas testemunhou o poder infinito de Deus que reluz nas criaturas. Como que mergulhado em doce sono, jaz ali o cadáver de Santa Margarida, imune à influência deletéria da natureza, à espera da hora bendita em que a voz dos anjos lhe ressoará aos ouvidos, convidando-a à ressurreição gloriosa. Um símbolo da glória da alma que já foi levada para o reino triunfal da imortalidade. Oração pela intercessão de Santa Margarida de Cortona. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ó Deus, Pai de bondade, pela intercessão de Santa Margarida de Cortona, eu vos suplico, sustentai a minha esperança nas provações desta vida, para que eu possa dizer a vós, Senhor, o que queres que eu faça? E eu seja capaz de ouvir e de aceitar a vossa resposta. Amém.